Então você vê, Jesus Cristo, quando ele recebe autoridade e poder, você tem que entender que essa chave, ela não é uma chave literal. Ela não é uma chave literal que tem na mão de Jesus Cristo. Ele conquistou essa chave porque ele tem autoridade. Ele recebeu autoridade. Embora ele já tivesse autoridade na sua pré-existência, como o verbo de Deus, o Logos, a palavra formadora de todas as coisas, quando ele se torna homem, ele larga a mão, ele deixa a sua glória e vence se aperfeiçoando na terra como homem. E quando ele vence na cruz do Calvário, ele consegue reaver a autoridade, que o Pai lhe dá a autoridade e lhe glorifica. E aí ele recebe essa autoridade e consegue a chave da morte. A gente já falou. Agora, quando ele sobe aos céus, ele vai chegar lá diante do Pai, e aí a gente vai ter essa visão, esse texto na visão de João, no Apocalipse 5, verso 5, que é quando ele recebe a autoridade, é o único na terra, o único digno de abrir os selos. E essa chave de Davi, essa autoridade e poder que lhe foi concedido por causa disso, é o que lhe confere esse poder de abrir os selos. Aí está aqui, ó, Apocalipse 5, verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, o raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Raiz de Davi, já chamando Já as chamou promessas, para as promessas-chave e todas essas coisas. E aí o interessante é que, assim, uma coisa que uma vez o Luiz estava falando comigo, e a gente conversando, ele falou: pô, cara, você já parou para pensar por que João chorou aqui? Ele falava assim: eu chorava muito, João chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Você imagina o que passou na cabeça de João? Fala aí. Bom, não podia nem olhar para o livro. João olhou, parece que vinha um anjo forte, né? E falou: quem que é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Procurou no céu, na terra e debaixo da terra, não foi achado ninguém digno. Eu acho que João se lembrou do texto que diz aqui em Mateus 28, verso 18. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. E lá foi procurado, no céu, na terra e até debaixo da terra. E não foi achado ninguém digno. Houve uma pausa. Aí ele cai no choro. Ele falou: meu Senhor, não foi achado digno? E agora, como é que fica? E as promessas? E tudo que ele prometeu? Aí ele começou a chorar sem parar. Aí vem a parte do cordeiro. Aí ele fala, ele diz assim, ó: todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto, e ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Meu irmão, nossa, já chamou as 7 igrejas. Chamou tudo. Incrível. Ele era o único digno. Lembra do Salmo 89? Eu fiz promessas a Davi, eu mentiria a ele? Está sendo revelado que agora, por meio dessa chave, é ele que tem autoridade para abrir os selos. Logo em seguida, falar dos 7 Espíritos de Deus. Irmão, ele abre os selos, porque isso tem que ser profetizado de novo. Você lembra que a gente viu isso daí deu até arrepio. Foi novo agora, hein? Você vê que não tem como não ser o negócio. Por isso que ele abre. Por isso que foi dado a ele. Ele tem que abrir para ser profetizado de novo. Como não vai ser... O livro de 7 selos é toda a revelação do Apocalipse. Incluindo dentro dele 7 trombetas, incluindo dentro dele os 7 cálices da ira de Deus. Tudo está no livro de 7 selos. Se ele não abre, como vai ser revelado de novo? Como vai ser profetizado de novo? Como é tudo que a gente falou aqui, a gente vai saber? E os 7 Espíritos de Deus, que são as 7 lâmpadas da menorá, são 7 olhos do Senhor enviados por toda a terra. Somos nós. E você vê que no livro de Zacarias, essa pedra que vai ser edificada a casa, que tem 7 olhos. E fala lá no livro que por meio dela eu vou espiar a iniquidade de toda a terra. em um só dia da expiação.
Cara, é muita coisa, irmãos. Já a ligação com 70 semanas também. É tremendo demais. É assim, isso aqui, nada disso estava combinado no estudo, porque a gente vai acrescentando. Conforme a gente vai lendo para vocês aqui e tentando mostrar, as coisas vão acontecendo. Os olhos de Deus estão sobre essa reunião aqui. E a gente está aqui para revelar essas coisas para vocês. E eu tenho certeza que é isso que oxigena nossas vidas aqui nessa hora. Mas vamos lá, tem mais coisa para falar. Essa chave, ela também, ela abre uma porta. Você lembra que essa chave apareceu lá na igreja de Filadélfia? A Rua Fraternal. Você se lembra disso, irmão? Que essa chave, ela aparece na igreja de Filadélfia? E que lá ele fala que vai abrir uma porta na hora da provação? Essa chave é que abre essa porta. Essa chave, ela dá o escape para o povo de Deus, as testemunhas, na metade da semana. Você se lembra que na metade da semana, em Apocalipse 13, contexto de Apocalipse 12, a mulher vai para o deserto como asas de águia, e a serpente vai atrás dela, e não encontra a mulher, e volta para pegar os seus descendentes. Quando ela volta para pegar os seus descendentes, ela faz guerra contra os santos e prevalece, lá diz em Daniel. Ela mata em Apocalipse 11 as testemunhas. Mas em Apocalipse 3, 7, Deus abre uma porta com a chave de Davi para fugir, uma outra parte das testemunhas fugirem para o deserto e não ser achado pela serpente. Porque essa porta é aberta e nenhum homem, nenhum principado, nenhuma potestade tem autoridade para fechar. Só Jesus pode fazer isso. E é ele que dá o escape para sua noiva. Apocalipse 3, 7, 8, né? Posso Pode ler? 3, 7, 8. Diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi que nós acabamos de falar, que abre e ninguém fecha. Olha só que a gente viu de Eliakim lá. Está revelando aqui. E que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Vou pular para o verso 10, tá? Como está ali. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Já diretamente nesse contexto aí, para a gente não perder o fôlego, Apocalipse 12, 6 diz assim: A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde ele havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias, 3 anos e meio. Então você vê o que faz a chave? Ela abre a porta prometida para a igreja de Filadélfia na hora da aprovação, e Deus faz o seu povo passar por essa porta e viver no deserto por 3 anos e meio, aonde lá ele sustentará a mulher. Uma coisa que eu quero acrescentar: se a gente está falando do deserto, a gente tem que fazer uma ligação lá com Êxodo. Então, quando o povo estava saindo do Egito, o que foi aberto para o povo entrar para o deserto? Foi aberto o mar. Então aquilo era uma porta que Deus estava abrindo e eles entraram. E quando aquela porta se fechou, você vê que o faraó não podia alcançar eles. Agora o interessante é a gente ver que o seguinte, que isso vai testemunhar as coisas que vão estar acontecendo ali. E como é que aquela porta no mar foi aberta quando Moisés levantava a mão? Então você vê que o braço do Senhor estava na mão de Moisés, era a autoridade que o filho tinha para abrir a porta nas águas, eles passaram. Está vendo porque é necessário profetizar outra vez? Se não profetiza outra vez, Não as acontece. coisas não são explicadas. A porta não vai abrir. No Apocalipse 10, lembra? É necessário que profetizes outra vez. Amém. Amém, glória a Deus. E aí, olha só, você vê que ele está falando que a porta vai ser aberta para livrar na hora da provação, na hora da tentação. Você se lembra na lousa passada que a gente conversou, bem nesse cantinho aqui da outra lousa, sobre a hora da provação? O que consistia a provação? Que era a marca da besta na mão e na testa, que era comprar e vender na metade da última semana, que o povo de Deus não vai ter a possibilidade de fazer isso. Isso é provação. E aí Deus vai livrar e vai sustentar o seu povo para que não precise colocar marca nenhuma. Porque a marca que Deus vai colocar é outra, né, no seu povo, nos que vencerem.
E vencer depende desse momento. Aqueles que estão passando pelo deserto, e toda a igreja, em toda a face da terra que estiver passando por essa aprovação de não ter que comprar e vender com a marca, vai ter que ser perseverante até o final para receber a sua marca de vitória. E os que ressuscitarem vão receber porque já venceram e morreram, perseverando, cada um no seu tempo, na sua tribulação. Agora aqui, ó, nessa hora, no contexto do fim, a gente vê que o povo lá vai ser tentado a colocar a marca para comprar e vender, e essa marca a gente sabe que leva o número de um homem, que é o anticristo. E aí, o Luiz vai falar sobre coisas agora a respeito da Revolução Industrial e a inteligência artificial e tudo que consiste também nessa marca. Porque essa marca, ela não é só a marca da mão na testa que a gente conhece, do famoso chip. Ela consiste em mais coisas. Qual é o tempo que está ali? 11 minutos. Vou contextualizar Apocalipse 11, 12 e 13. O termo besta, pelo menos eu acho que 4 vezes tem Apocalipse se referindo ao mesmo animal. Está em Apocalipse 11, 12, 13 e 17. Na verdade, a besta, elas não são as mesmas coisas. Por exemplo, a besta de Apocalipse 11, ela se levanta do abismo. É a mesma que vai se levantar do mar em Apocalipse 13. Só que em Apocalipse 12, qual é o formato dela? Tem um dragão, 7 cabeças e 10 chifres. Lá fala que é a antiga serpente, fazendo referência ao diabo, ao adversário, Satã. Só que Apocalipse 13 tem uma besta de 10 chifres e 7 cabeças. O formato é o mesmo, só que tem alguns detalhes. Ela é semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. São reinos. A besta de Apocalipse 13 são reinos. A besta de Apocalipse 12 já é a antiga serpente. É o diabo. Só que o diabo, e aqui que está a jogada, o diabo não é literalmente um animal de 7 cabeças e 10 chifres. O que a profecia está revelando para a gente? Que Satanás, ele caiu na terra, ele já trabalhou no mundo, ele configurou as nações. É como se as nações tivessem a imagem e semelhança dele. Vai dar o tempo? Acabando a bateria. Vai acabar a bateria mesmo? Tá piscando. Olha eu derrubando essa câmera aí, ó. A gente teve que fazer uma pausa agora, irmãos, mais ou menos de meia hora, por causa da bateria da câmera. Na verdade, vários cortes que a gente deu no vídeo foi por causa da bateria. Então vou contextualizar para vocês o que eu estava falando. Da besta de Apocalipse 11, 12 e 13. O que eu estava falando é... É uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. Que o diabo é espiritual e que isso é um formato que Deus utilizou para mostrar ele. Isso. Ou seja, por um lado, o Senhor mostrou o diabo, a antiga serpente, com o mesmo formato da besta de Apocalipse 13, que são os reinos. Está no mesmo formato do diabo, como se ele estivesse se fazendo um com o seu povo, sabe? Ele dá todo o seu poder para a besta. Isso, é isso daí a ideia. Agora, é importante entender isso, ter isso bem claro, porque quando você vai ver Apocalipse 12, Deus ele vai tomar as profecias de antigamente, agora vai acrescentar muito mais coisas. Apocalipse 12 está acrescentando informações sobre Apocalipse 11, das 2 testemunhas, etc. e tal. Mas no Apocalipse 12 você vai ver que um povo ele vai para o deserto, com asas de águia. E esse povo que vai para o deserto, ele fica longe da vista da serpente. E a serpente já disse que é um ser espiritual. Ele não tem essa forma literal. Mas a pergunta que a gente deveria se fazer no texto é: como que o povo vai ficar longe da vista do diabo? Ele vê todos os lugares, ele tem um reino nos lugares celestiais. Ele sabe das coisas. Então como que o povo ficaria longe da vista da serpente? Mais um ponto interessante. Apocalipse 13, ele vai nos levar para Daniel. Apocalipse 13 nos leva direto para Daniel capítulo 7. Em Daniel capítulo 7, quando for falar do chifre pequeno, você vai ver um termo escrito assim, que aquele chifre pequeno tinha olhos como de homem. Antigamente, quando eu lia isso, sem brincadeira, eu pensava que era para fazer referência ao anticristo. Tipo, ele tem olhos como de homem, ou seja, não é um chifre, é um homem. Mas isso não faz sentido, porque os 10 chifres, eles são 10 reis, e todos esses reis que têm reino são homens que têm olhos. Então a informação que Deus está dando em Daniel 7, ela tem que ter algo a mais e tem que se encaixar com o nosso contexto.
tem olhos como de homem, ou seja, são olhos, mas não são olhos de homem. E no mundo que a gente vive hoje, às vezes é difícil a gente entender isso, mas a gente está sendo observado o tempo todo com olhos que não são olhos de homem, mas se parecem com olhos de homem. Aí a gente, levando essa informação para Apocalipse 12, a gente começa a compreender como que o povo vai ficar longe da vista da serpente. Ao tempo todo agora a gente está sendo observado, a gente está sendo filmado, a gente está perdendo privacidade. Esse mundo caminha para esse contexto. Então o diabo, ele está trabalhando nesse mundo, ele está prendendo a gente nesse sistema. Hoje nós já somos dependentes desse sistema. A gente já está vendo aonde isso vai dar. A profecia do Apocalipse está nos revelando aonde isso vai nos levar. Aí a gente entende que ficar longe, a gente começa a compreender que ficar longe da vista da serpente significa você ficar longe do sistema. Pode ver que no Apocalipse ele sabe muito bem aonde a esposa foi parar. O que eu estava pensando é que em 6.000 anos de história, já está quase para entrar em 7.000 anos, essa entrada é um milênio, mas durante todo esse tempo, só agora em 200, menos de 100 ou 200 anos atrás, 100 anos atrás, que veio essa explosão, que o mundo praticamente virou um outro mundo. Parece... modernizou muito. Né? Modernizou muito, explodiu em 100 anos, sabe? É uma coisa incrível, é uma coisa incrível, mas acabou sendo ruim pra gente, que a gente ficou presa nisso. Então, durante todo esse tempo, o homem viveu sem eletricidade, sem tecnologia. E agora, o mundo está como está hoje. Coisas inimagináveis, cara, que a gente, há um século atrás, mais ou menos, eu, por exemplo, quando eu tinha 14, 15 anos, 16 anos, eu imaginava, assim, o homem, robôs, coisas, assim, que você via nos filmes, como O Exterminador do Futuro, essas coisas. Você falava, pô, isso é inimaginável, acho que eu não vou estar nem vivo para ver isso. E hoje, cara, essas coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos. A gente está vendo... A nossa geração está vivendo uma tecnologia que a gente nunca imaginou que o homem fosse alcançar. E você vê que em Gênesis Deus falou que quando ele destruiu Babel, ele falou que o homem não teria limites. E o homem não tem limites mesmo. O homem está caminhando a passos largos para fazer um outro homem, máquina na frente dele, com pensamentos de homem na frente dele. A gente está caminhando para isso. A tecnologia digital, 5G, tudo isso. O diabo, Satanás, a serpente, todo o sistema que ele está montando, ele está se usufruindo disso. Faz parte do orquestrar dele sobre a raça humana. E óbvio que isso traz benefício para a raça humana, traz benefício até para Deus. Deus se utiliza disso. A gente está aqui falando com vocês através do YouTube, através da tecnologia. Mas essa vai ser a principal ferramenta do diabo e da besta no tempo do fim. Essa tecnologia. Outro ponto interessante. A gente estava falando, lembra que a gente falou que Deus é o Senhor do tempo? Que Ele organiza as coisas e deixa tudo programado para cada revelação no seu tempo próprio. Então, tudo que o homem precisou para construir o mundo de hoje, tecnológico, e praticamente o que a gente está querendo falar, o olho da besta, tudo que o homem precisou, ele sempre teve na sua mão. Mas por que só agora? Só agora, nesse tempo, nós estamos nesse sistema, nesse mundo. Por que só agora? Seria coincidência ou não seria o cumprimento das profecias? Outro exemplo é que o Apocalipse 13 diz que os homens farão uma imagem para a besta. A besta que sai da terra seduz os habitantes que habitam na terra, seduz com sinais a ponto de fazer descer fogo do céu. É o falso profeta e diz para a besta... para os homens fazerem uma imagem para a besta da terra, do mar. Você vê que a besta do mar, ela dá, olha como é que essa besta, criatura espiritual, ela é ardilosa, ela dá poder para o falso profeta encantar as nações e usa a vida desse homem para incitar as nações, porque as nações vão estar pasmas com os prodígios que aquele homem faz. Esse homem vai mandar os homens na terra fazerem uma imagem da besta que saiu do mar. Quando a gente falou esse homem, se referindo, as pessoas não se confundirem, ao falso profeta, não foi erro não. A gente está se referindo ao falso profeta, o anticristo, à besta da terra.
Assim que a gente compreende o anticristo não vindo do mar, mas vindo da terra, porque ele tem que ser islâmico. Para se cumprir as profecias, ele tem que vir de Nínive, ele tem que vir do atual Iraque. É assim que diz as profecias. E tem que ser da terra, porque terra é Oriente Médio e mar seria povos, línguas e nações. E outra coisa que os irmãos têm que entender é que nem, é como Paulo, não sei se agora se foi Paulo ou se foi João que falou em uma das suas cartas, que o anticristo é um espírito. João. O espírito do anticristo. A besta é o espírito do anticristo. O falso profeta é um homem usado por esse espírito, que vai ser estimulado a fazer as nações, os homens da terra, a criar uma imagem da criatura espiritual, que fala e manda até matar. Agora eu pergunto, será que hoje, as ferramentas que os homens têm nas mãos hoje, eles vão fazer uma imagem de madeira? De pedra? De gesso? Agora, não é só a imagem, essa imagem também tem uma marca. Justamente, por que uma marca? Por que o diabo, que é um ser espiritual, está interessado em que os homens façam uma imagem para a besta? O diabo, ele dá o seu trono para a besta, a besta tem o seu formato. Se fosse ver um desenho, 7 cabeças, 10 chifres, tem o seu formato, ele não é assim literal, mas é para a gente entender a questão dele dominando nos reinos. Isso. Por que ele está interessado numa imagem, numa marca, em marcar os seus? Se não for para controlar o mundo, e ele vai pegar justamente aonde ele conquistou, aonde ele inseriu o homem, ele empurra todos nós para esse sistema. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Ficou claro? Ficou claro. Ficou claro, ele monta o sistema e impõe o sistema sobre todas as nações, inclusive sobre os filhos de Deus, que vão ter que fugir disso. Então pensa bem, a antiga serpente, vou colocar aqui número 1, antiga serpente, que é o diabo, aí depois a besta, que são reinos, aí tem a imagem da besta, que vai ser criada pelo homem, é o homem que vai fazer, ela vai falar, ela vai mandar morrer os que não adoram, mas é o homem que vai fazer. E a marca, são 4 pontos que são separados, mas estão conectados. Esqueceu só do falso profeta também. Tem o falso profeta que manda fazer a besta. Então são 5 pontos, depois você organiza a ideia que eu quis passar para vocês. Aí, por exemplo, aqui a gente sabe, na profecia a gente sabe que o 666, ele é o número da besta. Mas por que o 66 seria o número da besta, revelaria coisas a respeito da besta? A besta, a gente sabe que é um sistema, são povos, línguas, nações e reis, dominado pelo diabo. Então, pelo menos 3 coisas eu separei aqui, para a gente falar o que levam ao 666. O que levam ao 666. Que mostram o 666. Uma delas, está muito batido na internet, a gente sabe que é o código de barra, né, que leva muito para o chip. Então o código de barra, quando ele começou a entrar em vigência, em vigor, desculpa, quando ele começou a existir, todo material industrializado começava com o código de barra 666. Era padrão. Era padrão, né? Era padrão. E a gente sabia que estava 666 ali naquele código de barra. Isso levou o homem a já começar a raciocinar que isso está relacionado à compra e venda de produtos. E isso leva a 666 e ainda se encontra códigos de barra 666. Você sabe, isso aqui a gente já desvendou que leva para esse número. Mas existem outras coisas. O sistema da besta é religioso, político e econômico e tecnológico. Todas as coisas vão levar a esse número que tem sabedoria, que é número de homem. E aí a gente encontra na bandeira do Islã, da bandeira do... Por exemplo, o Iraque e a Arábia Saudita. Exatamente. Tem estudos no canal do Luiz que falam sobre isso. Que o número... Ali você encontra, através de letras que tem números simbólicos dela, que representam números, você encontra o número 666 nela. Isso. Na frase, Alá é o único Deus. Está ali 666. A letra grega, ela forma símbolos que na letra árabe vai formar o 666. Não pode ser coincidência o mundo islâmico tendo um Alcorão, blasfemando contra Deus, matando os servos de Deus, estando conectado em toda a profecia de Gênesis e Apocalipse. Eles estão lá, principalmente os profetas menores, falando de onde vem o anticristo, dá o lugar, dá o país de onde ele vem.
E aí no Alcorão, com as letras árabes, revelar Um Deus estranho, um Deus estranho, 666. o número 666. Isso não pode ser coincidência, bate com as E profecias. justamente o contexto da Babilônia do passado era o contexto dessa região. Então tudo bate. Você Tudo vê bate. nas letras, nos códigos, naquele nome ali. E agora na tecnologia, o www, que é código binário, se você pode procurar na internet, código binário www, que formam essas 3 letras, que acessam todas as informações de internet, sites, provedores, tudo. Você só consegue acessar usando www, que é o código binário que leva ao número 666. Sem isso daqui, o mundo praticamente para. Os comércios, as nações, não tem como mais a gente ficar fora disso. Aí a pergunta seria, será que a gente já está selado com a marca da besta? Porque nós usamos o www, sabe? Nós compramos. Será que... Não, o que Deus está revelando para a gente é que a gente está sendo empurrado para isso. Sutilmente, irmãos, conduzidos a essa situação. E vai ter uma hora que o ser humano vai estar tão acostumado, tão anestesiado a isso, que vai ser imposto e vai ficar difícil de sair desse sistema. A história está nos conduzindo a chegar ao momento que isso aqui tudo, né, você vai ter um momento de uma adoração a esse sistema, a essa besta, que vai culminar nesse tempo aí. E na metade da última semana, isso vai ser imposto. E se você, irmão, não estiver ligado nessa mensagem, você vai ser conduzido a colocar essa marca. E essa marca não vai ser uma coisa assim, que você vai perceber, os seres humanos vão perceber como um chip apenas. Porque as pessoas acham que isso está muito batido, o diabo já percebeu, ele vai mudar, ele muda a estratégia, ele é ardiloso, ele vai colocando isso dentro da raça humana e a gente não vai percebendo. Hoje nós temos nossos celulares, que a gente faz tudo com ele. Compra, vende, faz movimentação bancária, paga contas, transfere dinheiro. A gente faz tudo com o celular. Daqui a pouco isso vai diminuir de tamanho e vai virar uma outra informação. E daqui a pouco está dentro do nosso corpo e a gente não vai nem perceber isso. É sutil, irmãos. A obra do diabo, ela é sutil. Ela não vem mostrando uma coisa de cara. No Éden não foi assim. Teve uma conversa com Eva. Teve uma conversa, ele não veio dizendo que Deus não servia para nada e que era mentiroso. Ele veio conduzindo, seduzindo e Eva caiu na conversa. E vai ser assim no final. Ó, vamos fazer 2 cálculos rápido, bem rápido. E aí através desse cálculo, qual é o tempo que está aí? 14. 14? Nenhum. Você não se prepara para esse Você não se prepara e nem prepara as outras pessoas. E você acaba sendo pego de surpresa, como Jesus fala. Você está trabalhando para o Senhor, você está trabalhando, replicando essas mensagens. Na ressurreição ele vai pegar isso, vai jogar no fogo e vai queimar tudo. Não vai sobrar nada. Outra mensagem que colabora para o mal.